Boa tarde, né? Boa tarde ao terceiro, nosso terceiro A. Nós vamos começar hoje uma nova matéria, que é polímeros, e é dividida em duas aulas, né? Então, vocês vão ter essa semana, vocês tiveram a semana passada o formulário, essa semana, essa videoaula, e a próxima semana, a segunda parte de polímeros, né? E a próxima aula também, a videoaula, também será o polímeros também, né? Então, são duas aulas para cada, tanto os formulários, tanto o vídeo. Então, é uma matéria nova, né? Mas é realmente matéria do terceiro, né? Do terceiro bimestre, e vai sempre no finalzinho, né? Então, já estamos realmente no final do terceiro bimestre. Termina dia 16, né? 16 de outubro. Mas é assim, é uma sequência, logo vocês estão entrando no quarto, mas é uma sequência das matérias. Mesmo se a segunda parte chegar ao quarto bimestre, não tem problema nenhum, né? Então, o objetivo nosso aqui é compreender os processos de polimerização naturais e sintéticos. A nossa habilidade aqui é reconhecer as principais diferenças entre os polímeros sintéticos e o biodegradáveis. Então, esse biodegradáveis aí, nós digamos aí que nós produzimos polímeros biodegradáveis e não, né? E nós temos aí os polímeros naturais, né, que são, digamos assim, nós não temos como ter de grande escala, porque esperamos a natureza produzir para nós, a gente só retira desse material. E o sintético é realmente o que está hoje, né, uma modernização das indústrias, eles é que estão aí predominando. Então, no decorrer da aula aqui, a gente vai ver o que nós temos aí de sintético em comparação aos polímeros naturais. Ok? Podemos ir para mais. Ok. Então, polímeros, né? Nós estamos parte 1, que é o primeiro encontro que nós estamos tendo com essa matéria. Então, os polímeros são micromoléculas constituídas por unidades menores, os monômeros. Então, os polímeros são constituídos por monômeros. Os monômeros ligam-se entre si através de ligações covalentes. O termo polímeros deriva do grego poli, significa muitos, né? E meros significa parte. Então, traduzindo aí, muitas partes, né? Os meros, que são as partes, né? São as unidades que se repetem em um polímero. O monômero é a molécula constituída por um único mero. E o polímero é constituído por vários meros. Então, só para a gente entender aqui, fazendo a comparação aí, se você pega uma corrente, né, cada parte de uma corrente, podemos dizer que são o quê? Os meros, né? E essa parte que a gente fala que eu falo aqui da corrente, o elo, né? Cada elo é como se fosse um mero, né? E ele um em sequência do outro, um elo na corrente em sequência do outro, forma-se a corrente. Então, essa corrente produzida pelo o elo, que nós digamos aqui que no polímeros seria os meros, ela forma-se a corrente. Se você colocar mais um elo ali, você aumenta a sua corrente. Nos polímeros é a mesma coisa, né? Se você aumentar os meros, ele vai aumentando o seu polímero, né? E nesse caso aqui e os monômeros, por exemplo, são as moléculas que constituem os meros. Então, cada mero ele é constituído por monômeros. E esse monômeros, sendo construída essa unidade, que é o meros, que na corrente seria o elo, ela forma toda a corrente, e no polímeros, na parte dos polímeros, ela constitui os polímeros. Então, é uma sequência a constituição dos polímeros é uma sequência de meros, né?
E esses meros são as moléculas, né, que formadas pelos monômeros, ok? A polimerização é o nome dado à reação de formação dos polímeros. Então, o processo de produzir polímeros é chamado de polimerização, né? O grau de polimerização refere-se ao número de meros em uma cadeia polimérica, né? Então, a história da humanidade é relacionada com o uso dos polímeros naturais. Então, por exemplo, nós temos aqui o couro, né, a lã, o algodão, a madeira, né? Atualmente, muitos utensílios utilizados no cotidiano, no nosso cotidiano, são produzidos a partir de polímeros sintéticos, né? Então, os polímeros naturais, eles, se a gente for depender dele, é muito difícil. Por quê? Porque ele, né, é produzido pela natureza, naquele recurso que a natureza produz, e há essa demora, né, de você conter esse material. Então, por exemplo, se você precisa de lã, você vai precisar ter rebanhos, por exemplo, de ovelhas, né, para você adquirir desse material, desse polímero natural. Algodão, você tem que plantar o algodão para você ter esse material. A madeira, a mesma coisa. Então, são produtos naturais que a gente não tem, assim, disponível desse material para você ter uma larga escala aí, para você ter ele como uso e para produzir, né? Então, a gente precisa o quê? Apelar, né? Correr aí atrás dos sintéticos. Aí sim, aí você consegue produzir mais. Mesmo com né, a maioria deles com qualidade inferior, mas é o que nós temos, né? O que nós podemos fazer é sintetizar esse material e fazer algo para o nosso uso, né? Estamos precisando o tempo todo aí, criando novos polímeros o tempo todo, né? São as indústrias que trabalham com os polímeros, são as indústrias que trabalham com produtos orgânicos, né? Que são os responsáveis para fazer essa produção, e o tempo todo eles estão aí, produzindo, né? A próxima, por favor. E aqui nós temos os tipos, né? Então, existem diversas classificações para os polímeros. Os principais são os seguintes. Então, a gente vai ver alguns aqui, né? Que são, assim, os principais. Então, nós temos aí o homopolímero, né? É o polímero derivado de apenas um tipo de monômeros. Então, ele só tem um tipo, né? Então, digamos assim, ele só tem um único tipo de moléculas, né? E essas moléculas, elas são formadas por unidades, né? Quando ela forma uma única unidade, e para você ter o polímeros, ela vai duplicando essas unidades. E aí você para, conforme o seu polímero for produzido, e aí você para essa adição de unidades. Então, nesse exemplo nosso aqui, a gente tem um material aqui, nessa primeira imagem aqui, a gente tem um polímero, que são polímeros sintéticos, né? E aqui, ao lado dela, a gente tem a estrutura química dela. Então, nós temos só dois tipos de elementos químicos aqui nessa estrutura, né? Que é o carbono e o hidrogênio. Então, cada dois carbonos que nós temos aqui, ela forma uma estrutura, né? Uma estrutura simples, né? Que são os meros. E esses meros, que é conhecido aqui, você vê a fórmula dele aqui embaixo, que é o H4, ele forma em sequência do outro, né? E formando aí esse tipo de polímeros, que chama-se o homopolímero. Esse homopolímero aqui, que significa né? Único, então é formado essas duas estruturas aí, que é o carbono e o hidrogênio, né? Mas formando só um tipo de polímeros. Tá ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? Mesmo por 7 alunos, mas pode perguntar 4, né?
Não? Podemos para o próximo. E aqui nós temos o copipolímeros, né? Que é o polímero derivado de 2 ou mais tipos de monômeros. Então, aqui a gente tem uma primeira imagem aqui, que é um exemplo dele, né, o físico, né? Aí nós temos aí o cristal desse polímero, e aqui a gente tem a estrutura química, né? Então, aqui nós temos o carbono, hidrogênio e o fósforo. Aliás, o flúor, né? Então, nós temos aqui, não temos mais só 2 elementos. Nós temos 3 elementos diferentes, né? O H, hidrogênio, o C, carbono, e o F, flúor. E aí forma-se um outro tipo de polímeros, diferente do que a gente acabou de ver, né? Que é o homo. Esse é o copipolímeros, quer dizer o quê? Que cada um deles faz parte dessa estrutura, né? Não é o todo, mas cada um deles faz parte, né? Geralmente, quando a gente tem um CO, né, um CO, em frente de uma palavra, a gente quer dizer que ele contribui com isso, né? Então, por exemplo, o codômio. Codômio, ele quer dizer o quê? Ele é uma fração daquele condomínio, né? Um só. Todos formam-se o quê? O condomínio, né? Então, aqui é a mesma coisa. Olha, copipolímero. O copipolímero é uma sequência deles mais diferente. E forma um todo, que é o próprio polímero que a gente quer produzir. Tá ok? Quem é ele? É o etileno, né? Tem aqui, o etileno. A formação do etileno é isso aqui, ó. Você tem uma sequência de cada um deles, né, se formando ao outro. Então, nós temos aqui na fórmula química, nós temos carbono, hidrogênio, hidrogênio, carbono, hidrogênio, hidrogênio, se liga com carbono e flúor, e flúor. A mesma coisa aqui, carbono de novo, né, e flúor, e flúor. Então, essas duas estruturas diferentes se juntou e formou aí o copipolímero, ok? E aqui nós temos, né, mais um exemplo, que é o polímeros naturais. Então, esse, né, que é formado pela própria natureza, né, nós não temos como controlar né, a oferta dele, a não ser que a gente cria ou planta, né, que são de animais e vegetais. Então, se a gente quiser aí uma quantidade maior desses polímeros, que é o polímero natural, precisamos de plantar ou criar, não é isso? Então, você precisa de lã, você precisa de ter animais que fornecem essa lã, né? Madeira, você precisar de um polímero derivado da madeira, ou a própria madeira, você precisa de fazer o plantio da madeira, né? E daí para frente. Então, são exemplos de polímeros naturais, que já foi lá, a borracha, né? A borracha sintética, natural, né? Que é tirada lá da seringueira. Temos o polissacarídeos, que são os amidos, celulose e as proteínas, né? Podemos passar para a próxima. E aqui nós temos exemplo de polímeros naturais, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, o milho, né, que é um tipo de polímero natural. Nós temos o couro, né? Temos o algodão, a madeira, né, o corte da madeira. Então, esses aqui a gente tem como, lógico, tem como a gente ter ele, mas com uma escala menor, né? E os polímeros sintéticos, aí sim, esses são o que nós produzimos, né? Que nós estamos aí a fabricar, né? O tempo todo. E o mundo inteiro. No mundo inteiro fabrica-se polímeros. Então, não tem hoje, eu acho que em lugar nenhum da humanidade, onde tem pessoas, população, que não há a produção de polímeros. Inclusive a própria roupa, né? As nossas roupas já são polímeros sintéticos, né? Porque eles criam aí novos polímeros
e joga no mercado, né? E é isso no mundo inteiro. Então, os polímeros sintéticos ou artificiais, né, podemos chamar também de artificiais, são produzidos em laboratório, né? Em geral, de produtos derivados de petróleo, né? Ou seja, a matéria-prima que você precisa para produzir esses polímeros, eles estão, a maioria deles estão lá é derivado do petróleo. Então, você tem que extrair o petróleo. Então, é aquilo, quando você extrai o petróleo, para você fazer lá a destilação dos combustíveis que você tem ali, você tem também esse polímero, esse material que serve como polímero, a matéria-prima, né? Então, você está extraindo ele e você consegue dele no próprio petróleo, né? E são exemplos de polímeros sintéticos. É o polímero etracrilato, né, que é o de metila, que eu chamo isso de acrílico, né? Esses são aqueles materiais que você, quando você olha, você já vê que ele foi fabricado. Ele passou por um processo químico, né? Temos os poliestileno, que é outro tipo de materiais. Temos o PVC, né? Esse PVC, né, é um tipo de polímero que ele é semelhante ao plástico, né? Mas ele tem uma qualidade, produzido para ter uma qualidade de ter uma resistência maior, né? Então, dependendo do que você vai fazer, não dá para fazer com um polímero diferente do que você pode fazer com o PVC, né? Então, ele já é destinado para fazer essa produção, né? Então, por exemplo, embalagem de guardar produtos químicos. A maioria desses produtos químicos não tem como você guardar, a não ser nesse tipo de polímero, no caso do PVC, né? Você não pode guardar, por exemplo, no plástico, numa embalagem plástica, simples. Então, você precisa desse material para esse tipo de uso, né, no caso. Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Tranquilo. Tranquilo? Então, podemos passar para a próxima. Próxima tela, por favor. A partir dos polímeros sintéticos, é possível a fabricação de sacolas plásticas, né? Canos hidráulicos, né, que nós temos de ter exemplos aqui, materiais de construção, né, uma construção civil, colas, isopor, tintas, chicletes, inclusive alimentício, né? Chicletes, né? Pneus, né, que vem lá derivado do petróleo, né? Embalagem plásticas, teflon e silicone. Então, esses materiais que estão aqui, ele é um exemplo de materiais sintéticos, né? Então, por exemplo, o pneu, né, que se você fosse fazer com a borracha natural, você precisaria muita borracha para produzir todos esses pneus que nós temos agora, né? Se você pegar aí, ia ter muita madeira, muita seringueira para você conseguir extrair esse material. Então, quando eu mandei o formulário para você, eu coloquei lá uma imagem que ele tem lá o seringueiro tirando desse material, né? E esse material você tem que esperar por muito tempo dele ser retirado. Então, eles passavam ali. Depois a gente vai ver aqui na própria na explicação aqui, vai ter essa imagem. Então, eles passavam no período da manhã e colocavam um vasilhame e faziam um corte nessa seringueira, né, nesse tronco. E aí esperava até o final da tarde para eles retornar fazendo o caminho lá de volta e retirando. De volta, não, ele voltava pelo o mesmo caminho para poder tirar o primeiro que ele colocou primeiro, né? Retirar. E ali ele ficava, aquele material, o dia inteiro, até ele, no final da tarde ele retirar. E aí ele colocava num recipiente, fazia um tipo de um rolo, né? Porque esse material líquido vai começar a ficar sólido. E aí ele levava até
um tipo de um galpão, e aí ele fazia um aquecimento, né, que depois a gente vai ver esse tipo de aquecimento, que era através do enxofre, né? E aí eles faziam aquele rolo, né, que fazia um tipo de condições de fazer o transporte dele, né? Ele colocava, por exemplo, uma madeira de um lado do outro, essa madeira atravessava esse rolo desse material, né? E um homem pegava de um lado, outro pegava do outro para fazer o transporte dele, né? Agora imagina hoje se a gente fosse depender desse material natural. A gente não tinha condições de ter o que nós temos hoje aí, que, por exemplo, os pneus, né? Então, aqui a gente tem né, algumas amostras aqui de materiais de PVC, né? E aqui a gente tem a estrutura dela química, né? Quimicamente, a fórmula dela, né? Então, por exemplo, o cloreto de venilha, ele é uma estrutura química, né? E você vai produzir aí, por exemplo, o policloreto de venilha, então, que é o próprio PVC, né? Para você construir esse policloreto, você precisa fazer essa reação química, né? Então, a gente tem uma imagem aqui, que é da imagem Brasil Escola, né? E ele passa por um catalisador, né? Esse CAT aqui em cima é um catalisador, com um aquecimento aqui embaixo, né? Da seta, isso quer dizer que é um aquecimento, e aí ele transforma isso no policloreto de venilha. Então, esse que a gente encontra aqui é um natural, né? Que é o cloreto de venilha, transformando isso no PVC, certo? E o PVC constrói isso aqui que a gente está vendo aqui nessa primeira imagem, né? Por exemplo, material de construção, né? Não se encontra desse jeito que está aí. Não tem como a gente encontrar esse material do jeito que está na natureza. Ele é sintetizado, então tem que passar pelo processo químico, utilizando de materiais, e aí a cada tempo isso vai modificando um pouco, se você quer mais flexível, né? Que material vou utilizar para deixar ele mais flexível, que material vou utilizar para deixar ele com uma durabilidade maior, né? Que ele dure com um maior tempo, ressecagem, né? Então a gente vai criando, né, novas fórmulas para chegar em um material melhor, né? A cada tempo a tendência é melhorar. E quando você melhora de um material, o outro, dependendo daquele que você substituiu, aquele que você estava usando foi substituído por um melhor, ele acaba sendo extinto, né? Você não tem mais como você produzir dele, porque ele não vai dar resultado financeiro. Então, quem melhor colocar na praça, melhor vai vendendo, melhor vai ter o resultado financeiro, né? Que a produção vai aumentando e aí vai, né, adquirindo condições de investir e novos materiais vão aparecendo, né? A pesquisa o tempo todo está aí, né? O mundo inteiro pesquisa novos materiais, porque o mundo precisa disso, né? Porque imagina a gente depender só do natural, não teríamos que nós temos hoje, ok? A próxima, por favor. E aqui a gente tem alguns materiais, né, que são fruto aí dos polímeros sintéticos. Então, a gente tem aqui, para você fazer essa produção, você precisa de um laboratório, né? Não tem como você produzir um material desse sem ter um estudo antes, até chegar à produção, né? Então, o laboratório elabora esse material, chega a produzir em escala laboratorial, né? Então, esse material é feito em pequena escala, e aí está pronto, é isso que a gente vai produzir, então, a partir daí ele vai para a produção, né? Enquanto ele está em laboratório, se ele não for aprovado, que vamos produzir ele só está em estudo, né? O laboratório é responsável é isso, estudar ele. Estudou, foi aprovado, e aí sim, ele vai para a produção. E a produção vai produzir conforme a necessidade de procura, né?
procurou dele, ele vai produzindo. Quanto mais vende, mais produz, certo? Isso aí é natural em qualquer produto que a gente cria aí, né? Que a gente forma desse produto. Então, quanto melhor, né? A tendência é vender melhor. Quando a gente vai comprar um material, digamos lá, tem 3 fabricantes daquele mesmo material. Então, a gente vai buscar o quê? Aquele que a gente acha que é melhor. Ou, né, até o preço é envolvido também. Se você não se importar pela qualidade do produto, a gente pode ir pelo preço, né? Mas, em questão de produzir melhor, o produtor faz isso para vender melhor também, né? Porque a gente, além do preço, a gente também pensa na qualidade. Então, por exemplo, você vai comprar um pneu para o seu carro, você pensa na qualidade dele. Porque, por exemplo, você compra um pneu, às vezes a gente fala assim, o barato fica caro, às vezes por causa disso, né? Às vezes você compra um objeto e tem outros que mais caros que você poderia comprar, mas você quer aquele mais barato porque é o que você tem na hora e vamos comprar e vamos usar dele. Mas compensação, você se depara aí com desgaste bem, com tempo bem reduzido, né? Então você acaba o quê? Gastando mais, porque você está escolhendo um material mais barato e a tendência desse material mais barato é a qualidade dele ser um pouco mais inferior também. Então, existem aí vários produtores, coloca-se na praça e os consumidores é quem vão, né, consumir isso e escolher do que ele vai utilizar. Ou pelo preço, ou pela qualidade, né? Então, tem produtor que acha apenas o quê? Produzir melhor, mesmo que ele fique um pouco mais caro, né? Quando ele põe esse material no mercado, que esse material seja um pouco mais caro, mas que tenha uma qualidade melhor. Outros não, né? Já produz aí de um jeito mais de outro. Quando ele vai vender esse produto no mercado, se ele vender com aquele preço, é que vale a pena, né? Dá para vender com aquele preço, né? Tá ok? Então, nós temos alguns exemplos aqui, né? Começamos aqui pelo laboratório e aí vai passando pelos esses polímeros aqui, ó, que é o sintético, e aí ele vai passando os objetos que nós temos hoje, né? Lógico que tem mais do que isso, né? Isso aqui são alguns exemplos. Então, nós temos aqui, por exemplo, o PET, aqui, né? O PVC, o cano de PVC, nós temos a borracha sintética, que é o pneu, Teflon, que é tipo uma panelinha que reveste o Teflon, ele reveste o metal. Então, por exemplo, você tem essa panela aqui, ele é um alumínio e você tem o Teflon aqui revestindo ele. Então, é um tipo de um polímero, né? Temos alguns cestinhos aqui, ó, que também indica que é um tipo de polímeros, né? O nylon, que, por exemplo, um tipo de tecido, porque pode fazer roupas, né, com esse tecido, por exemplo, meias, né? Temos aqui algumas embalagens aqui embaixo, né, que a gente utiliza muito isso aqui em casa, né? E cadeiras, mesa, então são polímeros aí fabricados o tempo todo, né, nas indústrias. E quem vai produzir desse material aqui, ele vai comprar desse polímero do produtor e ele vai produzir esses materiais aqui, né? Essa cadeira já são outros tipos de fábrica que vão fazer isso aqui. Eles compram desse polímero que é a sua matéria-prima para fazer isso, né? Mas o fabricante de polímeros, geralmente, eles não fabricam esse tipo de material. Ele vende o polímero para essas indústrias fazer esse tipo de material, né? E aí pôr no mercado. Tá ok? Alguma colocação? Não? E aqui a gente continua com os tipos de polímeros ainda, né? Que é o conhecido como polímeros de adição, né? São os polímeros obtidos pela adição sucessiva de monômeros. Então, você vai adicionando monômeros e vai produzindo polímeros. Então, o exemplo da corrente, né? Da corrente aí. Cada elo, a corrente, você aumenta essa corrente. Aqui é a mesma coisa, imaginando nos polímeros a mesma coisa, né? Então, como exemplos, temos
polissacarídeos, formado por monômeros de monossacarídeos, né, que é um tipo de proteínas, né? Temos as próprias proteínas, formada por monômeros de aminoácidos. Então, essas proteínas nós temos elas naturais, né? E temos também as sintéticas, né? Produzimos também proteínas sintéticas. Polímeros de condensação. Então, são os polímeros obtidos pela adição de dois monômeros diferentes. Então, no caso do exemplo que a gente deu ali, de carbono hidrogênio e carbono flúor. Então, aqui está, né, ligado a esse tipo de polímeros. Com eliminação de uma molécula de água, álcool ou ácido, durante a polimerização. Então, na fabricação, na formação do polímero. Então, se você quer aumentar, você aumenta, e se você não quiser aumentar, você só não aumenta esse monômero, né? Então, você não adiciona ele. Se você for adicionar, você sabe que você está aumentando a cadeia de monômeros no seu polímeros, né? E se você for misturar, você está fazendo uma condensação. Então, você está misturando ele. Ok? E aqui nós temos, né, aqui embaixo, polímeros de rearranjo. Então, o que é isso? São os polímeros resultantes da reação entre monômeros que sofrem rearranjos nas suas estruturas químicas durante a reação de polimerização, né? Então, conforme a produção, que nós estamos falando aqui de polímeros sintéticos, ele tem um arranjo entre os monômeros que quem decide também é o produtor, né? Então, se você quiser, por exemplo, um aditivo, você adiciona ele aqui, né? Você arranja, faz um arranjo do material que você já tem, de um polímero que você já tem produzido. Você só está alterando ele, fazendo o quê? Um rearranjo desse material, né? Então, por exemplo, você tem um aditivo, né? Um aditivo que, para conservar melhor, né? Dá resistência a esse material, a própria cor, né? Você tem várias cores, aí você tem a cor azul, a cor amarela, e aí você vai fazer do seu arranjo conforme a sua necessidade, o que você está querendo fazer dele. Então, nos polímeros sintéticos, você manipula ele o tempo todo, do jeito que você quer. Lógico, você não pode alterar a sua formulação original, né? Você pode fazer um arranjo, mas não alterando a sua estrutura original. Original que eu falo do polímero produzido, né? Então, você pega, por exemplo, um poliéster, você pode fazer dele, né, colocar um aditivo ali que não agrida, por exemplo, a fórmula dele. Porque se você agredir a fórmula dele, por algum motivo, você vai provocar ali uma alteração, né? E aí é onde você perde a estrutura dele. Ele deixa de ser o polímero que você tinha ele quando você começou a produzir o seu material, né? Tudo bem? Podemos passar para a próxima? Tudo tranquilo, pode passar. Tranquilo? As questões. E aqui a gente tem, né, as questões que vocês resolveram lá no formulário da semana passada e vamos fazer relembrar aqui. Ainda temos poucos alunos que estão resolvendo, tem alguns alunos que não estão resolvendo essas questões, né? Mas não é o caso aqui. Nós vamos resolver o que nós temos aqui. Então, essas questões são questões para análise do texto, né? O texto que vocês tiveram, né? O certo é a gente fazer aquela leitura, primeira leitura, e depois dessa leitura a gente vai resolver o questionário, né? E esse questionário vai surgindo que as dúvidas e a gente recorre ao texto, né? Então, as questões abertas, mas é para esse tipo de coisa. Nós temos poucas aqui, mas temos aí, né? Então, resolvendo aqui a primeira, né? Deu o conceito de polímeros, né? Então, a gente já viu lá, logo no início do nossa
a nossa apresentação, o conceito de polímeros, né? Que são macromoléculas constituídas por unidades menores, né? Que são os monômeros. Os monômeros ligam-se através de ligações covalentes, né? E aí forma-se o polímeros. Então, monômeros são aquelas, digamos, o elo da corrente, né? Um em sequência do outro, forma-se o polímeros produzido, né? O polímero que você está produzindo. E são muitos tipos, né? Qual é a segunda aqui? Qual a principal fonte dos polímeros sintéticos? E aí a gente viu, né, logo lá no início também, alguém tem ideia qual é? Alguém quer responder? Uma palavra só já responde. Tem ideia, não? Então, só o... Oi? Pode falar, Moisés. É o petróleo, não é? Isso. Então, com o petróleo, a gente consegue a maioria essa matéria-prima, né, para formar esse polímero, né? Então, a gente tira lá por exemplo, na destilação do petróleo, que você já viu passei por você já essas aulas, e você vai lá destilar o petróleo, você começa a tirar a primeira fração dele, o gás, né? Do gás vem a gasolina, e aí você vai passando, e dentro dele nós temos uma coisa chamada nafta, né? Quando você chega na nafta, você já tem essa matéria-prima. Então, até chegar ao asfalto, né? Então, o petróleo, você vê que você não perde nada. Olha o que você tem do petróleo, né? Por exemplo, você pega esse como matéria-prima para produzir os polímeros sintéticos, olha quantos polímeros você constrói dele, vindo do petróleo. Então, é por isso que ainda vale a pena, ainda de você ter os combustíveis, você vale a pena ainda extrair dele, com toda a dificuldade, às vezes, que tem de extrair o petróleo, né? Custo, né? Que é um custo muito grande, mas vale a pena por causa disso, né? Dele nada se perde. A partir da hora que você extraiu ele, não se perde nada dele. Lógico que uns com as qualidades melhor, outro com inferior, mas você consegue tirar o que você está querendo tirar dele ali, desse material que você extraiu, que é o petróleo, né? Petróleo cru. Ok? E a terceira nós temos aqui, são exemplos de polímeros naturais, né? Que os polímeros naturais, a gente não tem, assim, uma fonte grande, né? Que a natureza não fornece tanto assim, mas nós temos aí, por exemplo, a borracha natural, né? Que é tirada da seringueira. Nós temos aí a polissacarídeos, né? Os amidos, não é isso? E as proteínas. Então, e desse aí, a gente tem que dizer que são os naturais. Então, são ofertas poucas, são poucas, né? Não tem, assim, em grande escala. Agora sim, agora o sintético sim, né? Então, exemplo de polímeros sintéticos. Então, aí nós temos bastante, né? Então, por exemplo, o policloreto, né? Que é Acho que cano PVC, né? O PVC, não é? o PVC, né? Temos o polietileno, né? Que aí podemos fabricar dele, né, que é aquele primeiro exemplo que eu passei para vocês, uma sequência de etileno forma o polietileno, que poli quer dizer muitos, né? Então, muitos etilenos. Muitos etilenos, os etilenos, no caso, os meros. Muitos meros, forma-se o polímero, né? Então, a mesma coisa do policloreto de venilha. O cloreto de venilha é formado por muitos cloretos, né? Então, a formação de muitos cloretos de venilha, e você vai ter aí o PVC. Então, são exemplos de polímeros sintéticos, né? Temos os acrílicos, né? O plástico natural, sintético também, que a gente fabrica aí, para produzir sacolas, bolsas, né? Temos os próprios, a borracha sintética, né, para fazer os pneus, e tantos outros que você imaginar aí ao nosso lado, né?
Temos aí mesa de plástico, né, que a gente chama mesa de plástico. Temos os próprios, né, as películas, né, de celular, por exemplo, ali é um material sintético, né? Não tem como a gente dizer que ali é um material natural. Mesmo você utilizando alguma coisa para formar esse polímero, uma matéria-prima de um produto natural, mas na partir da hora que você transformou ele e começou a colocar produtos ali de outra origem, que não é origem natural, ele vai formar um polímero sintético, né? Às vezes a gente faz essa mistura, por exemplo, a borracha que vem lá da seringueira, às vezes você utiliza um pouco dela, misturado com outros materiais sintéticos, você consegue um material melhor, com uma qualidade melhor. Mas com o avanço aí de uso desses materiais, não tem como a gente ficar produzindo o tempo todo só o natural, né? A gente sintetizar é o quê? É imitar o natural, né? Mas, às vezes, a gente sai tanto do natural que de cara você vê lá que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com o natural. E aqui nós temos algumas questões, né, de múltipla escolha. Vamos resolver ela aqui também. Então, são os polímeros, a quinta, né? São os polímeros resultantes da reação entre monômeros que sofrem rearranjo nas suas estruturas químicas durante a reação de polimerização. Então, o que é isso, né? Então, polímeros de condensação. Então, a gente não pode dizer né, que é um polímero né? Polímeros, na letra B, polímero de adição. Então, não é também, né? A letra C, polímero de rearranjo. Então, é essa aqui, né? Porque, ó, se trata de rearranjo, né? Então, é isso aqui. Porque o próximo, na letra D, que é o polímero de redução. Então, também não é. Quando a gente reduz, né, a gente não tem como fazer um monômero seguir em sequência do outro, né? Então, a gente está reduzindo. Então, geralmente, quando a gente faz isso, numa cadeia carbônica, a gente substitui por um outro, digamos, um outro elemento que fecha essa cadeia, que não deixa essa cadeia livre, né? Então, nossa resposta aqui no quinto é a letra C, ok? Podemos passar para a próxima. A 6, a polimerização é o nome dado à reação de formação dos polímeros. O grau de polimerização refere-se ao número de meros em uma cadeia. É isso mesmo. Então, é simples, né? É uma cadeia simples, monomérica. Isso aqui, mono quer dizer um, né? Simples quer dizer também que é por simplicidade, uma cadeia simples. Na letra C, unimérica. E na letra D, polimérica. Então, quando a gente fala aqui em produção do polímero, que polimerização é produção do polímero, né? Qual da alternativa que vocês diriam aqui como resposta certa? Polimérica. Oi? Polimérica? Isso, a poli, né? A poli já diz que muito, né? Então, é o processo de polimerização, não é isso? Que é a formação dos polímeros, ok? Ok. Na letra na questão 7, então vamos lá. A borracha natural é um elastrômeros, ou seja, um polímeros elástico, né? Que é obtido do látex coagulado. Esse
LaTeX coagulado é aquilo que eu falei para vocês, né? Eles pegam da seringueira o material e ele faz um processo de aquecimento para esse material virar passar para um sólido, né? E aí ele forma-se tipo um rolo desse material e aí ele há aquela facilidade de transporte. Então, encontrados em alguns vegetais, né? No caso lá da seringueira, né? São propriedades elásticas, melhora quando aquecido com enxofre. Então, ele usa enxofre para fazer esse aquecimento. Processos inventados que recebe o nome de vulcanização, destilação, sintetização e galvanização. Então, qual daqui vocês acham que é a correta? Quando ele pega daquela borracha, daquele material da seringueira, né? E começa a fazer um rolo ali, sendo aquecido. Aquecido com... Vulcanização. É isso mesmo. É a letra A, né? Então, ele faz a vulcanização através do enxofre, né? Aquecendo ele ali, ele vai rolando, aquilo vai criando uma resistência, lógico, uma resistência elástica, né? Mas há uma resistência ali. E ali há a facilidade de criar lote com aquilo, né? Que quando eles faziam isso, eles faziam pelo transporte de embarcações, né? Por exemplo, lá na Amazônia, que era o local quando eles faziam recolher esse tipo de material, e ali mesmo ele já fazia isso para fazer o transporte. E aí fazia lotes e lotes, e um certo tempo né, quando tinha aquele lote formado, vinha o transporte, né? E ali era feito um tipo de uma pesagem, e cada pessoas que tinha aqueles lotes ia ali a ser, né, pesavam, né, e ia ter o seu valor, né, do que ele fez ali, né. E a lógica ali tinha uma pessoa que era o dono daquilo ali e tinha os seus funcionários, né. E se você assistir, assim, por exemplo, uma minissérie na Rede Globo que passou há uns anos aí, que era chamado Amazônia, e aí ele fazia o quê, né? A produção desse material. E aí vinha a exploração, vinha a parte política, né? A parte dos sindicatos, né? E envolvia muita coisa, mas você vê a produção desse material, né? Quem puder assistir é bom, que você vê um pouco da história, né? E aí tinham os senhores, né? Os senhores daquela empresa, eles se sentiam o dono daquela empresa, né? Tinha condições de investir, né? Que existia alguns recursos ali, e aí ele vinha com o povo dele, os empregados dele, fazia esse tipo de material, de colheita desse material. E aí vinha o que? As explorações, né? Que o sindicato não tinha, né? Esse poder, não tinha, né? Não tinha sindicato para ter esse poder de fazer esse acompanhamento. Tá ok? A próxima, por favor. Próxima tela. Ok, obrigado. Próxima tela. Não. Acho que acabou já, professor, não foi? Não, chegou aqui. Então, aqui nós temos a nossa referência, né? Que é sempre, né? Que é a referência da proposta curricular, ciência da natureza. Nós temos sempre aí um acompanhamento, sempre a gente coloca aqui as imagens, vou buscar sempre em Brasil Escola, né? Às vezes lá no Google Imagem a gente tem, mas a fonte está ali, de quem é aquela imagem ali no Google Imagem. Né? Então, Brasil Escola tem bastante, tem toda a matéria também, né? E na próxima aula, que nós vamos trabalhar aqui com o polímeros também, só com a parte 2, ok? Então, vocês vão receber na próxima semana esse mesmo material, só que a parte 2, né? Então, continuar trabalhando com os polímeros. Vocês têm bastante fonte para estudar esse tipo de material, né? Inclusive vídeos lá no YouTube, que você vê o processo, né? de formação do polímeros, né? Por exemplo, você tem um material chamado fabricação do polímero natural, por exemplo, a seda, né? Então, nós temos o bicho da seda. Exatamente, é um tipo de polímeros, mas um polímero natural. Então, imagina você esperando um lote de polímeros fabricado na situação da seda.
do bicho da seda, né? E os chineses, lá na sua história, já passou por isso, né? Então, nós temos aí o caminho da seda, o caminho dos tecidos, onde eles tinham né, essa produção. Então, imagina a demora disso, né? A paciência disso, ok? Então, buscam dessas fontes, assistam, né? Leiam a respeito, que vocês vão se deparar isso aí por muito tempo, né? Que os cursos que vocês vão fazer acabam se deparando com isso, né? Dependendo do curso, uns mais, outros menos, mas sempre vão se deparar com isso, tá ok? Então, alguma